Vamos começar então, meu povo? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora da Conceição Aparecida, rogai por nós. Nossa Senhora de Lourdes, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, hoje nós vamos da página 84 até a página 86, e a razão de nós percorrermos poucas páginas é porque tem três conceitos que é sobre o que é tratado, que são conceitos bastante complexos e importantes, e então eles vão acabar tomando o tempo da aula toda, tá? Hoje, na aula, nós vamos falar a respeito desses três conceitos: dignidade humana, fraternidade humana e humanismo. São três expressões que são muito usadas hoje no mundo todo, e na igreja também são bastante usadas essas três expressões, e nós vamos buscar separar o joio do trigo. Por quê? Porque quando nós estudamos profundamente esses conceitos, nós vemos que o problema não está no conceito e na expressão. O conceito está no significado que se dá hoje em dia. Existe sim uma mudança no significado que se deu, que foi dado para essas palavras, né, nas últimas décadas, mas existe sim um significado católico para essas três expressões, né, da dignidade humana, da fraternidade humana e do humanismo. Então, para que a gente não pense que se tratam de três palavrões, não é o caso, né, mas também para que a gente não acolha esses conceitos sem fazer as distinções, e aí acabamos incorrendo nos erros, né? Então, para que a gente saiba separar, né, quando é correto utilizar essas expressões e quando não é correto. As perguntas, basicamente, mais importantes que nós vamos tratar nessa aula são as seguintes perguntas, né? Todas as pessoas têm a mesma dignidade? Todas as pessoas são igualmente filhas de Deus? A fraternidade humana basta para salvar o mundo? Então, assim, essas expressões, essas perguntas, elas parecem simples, tá? Mas elas acabam revelando muita coisa da crise que a gente vive hoje, né? E também da má utilização dessas expressões. Então, primeiramente, né, falar a respeito da dignidade humana, certo? Quando nós lemos a Sagrada Escritura, logo no começo, no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, é dito o seguinte, todos nós conhecemos, né? E Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e presida ele aos peixes do mar e às aves do céu e aos animais selváticos e a toda a terra e a todos os répteis que se movem sobre a terra. E então criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então vejam vocês, a Escritura ela diz com muita clareza, né, que Deus ele criou o ser humano, macho e fêmea, à sua imagem e à sua semelhança, certo? E o que significa, como nós vemos aqui, ele elevou o ser humano a uma posição de predominância sobre a terra toda, sobre o restante da criação, os animais, a vegetação, as águas, a terra e tudo. Tudo passou a existir em função do ser humano. O ser humano ele foi tornado presidente, né, de toda a criação. Presidente, né, o regente, o cuidador, o governante imediato, óbvio, subordinado ao governante supremo, né, de toda a criação.
O que nós temos a partir disso aqui? Ser criado à imagem e semelhança de Deus não é pouca coisa, tá? Significa que... Vamos entender, né, o que significa essas expressões, imagem e semelhança. Quando fala imagem, significa que nós fomos criados com a racionalidade, a característica da racionalidade, que Deus também tem. Deus, ele é racional e nós somos racionais porque ele nos criou com essa característica que é dele. Isso não é pouca coisa, né? Existem belíssimas criações no mundo, por exemplo, dentre os animais, que apesar de belíssimas, não têm a racionalidade, certo? Mas nós temos, isso não é pouca coisa, e nós temos uma característica que é de Deus. Quando se fala da semelhança, está se referindo aqui da participação na vida divina, parecer-se com Deus. É aquilo que Jesus Cristo disse lá no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 35, quando ele disse assim, vós sois deuses. O que ele quer dizer? Vocês se parecem com Deus, vocês foram criados parecidos com Deus. Por quê? A semelhança é a participação na vida divina, é a graça. O ser humano, então, ele foi criado com a racionalidade e em estado de graça. Isso significa em imagem e semelhança. Isso é pouca coisa? Não. Isso é grande, é muito grande. São Paulo diz, né, que nós somos criados apenas um pouco menores do que os anjos. Então, isso é realmente algo muito digno. O ser humano tem uma dignidade muito grande. Daí, vejam vocês, veio o pecado original. O pecado original, nós perdemos o quê? A imagem de Deus ou a semelhança de Deus? Nós perdemos a semelhança de Deus, perdemos a graça, perdemos a participação na vida divina. E todos nós, então, nascemos com o pecado original e nascemos a imagem de Deus, mas não mais a semelhança de Deus. A semelhança de Deus, nós recuperamos com o batismo. Quando nós pecamos mortalmente, perdemos de novo. Quando nós nos confessamos e recebemos a absolvição, recuperamos. Então, a semelhança de Deus, ela nos é devolvida ou nos é concedida novamente através dos sacramentos. Mas a imagem de Deus, a racionalidade, a imagem de Deus, racionalidade vem da alma racional, que não morre nunca. O ser humano é eterno. É eterno como Deus é eterno. Não no sentido de sempre existir. Porque Deus é eterno desde sempre e para sempre. Nós somos eternos apenas para sempre, não desde sempre. Nós viemos à existência quando fomos criados. Deus não, ele não foi criado por ninguém. Mas Deus, ele existe para sempre, como nós também. Cada um de nós aqui existirá para sempre. E na verdade existe para sempre, nunca morrerá, certo? Isso por quê? Porque nós temos uma alma racional que é imortal. E isso não se perde, ninguém perde. Os bons e os maus, ninguém perde. Então veja, mesmo com o pecado original, essa dignidade de ser humano, de imagem de Deus, isso não se perde nunca, jamais, tá? Podemos perder a semelhança de Deus, né? Pelo pecado, etc. Né? A vida na graça nós podemos perder. Então nós podemos perder uma parte da dignidade, mas toda ela não dá, não tem como. Isso é, por exemplo, né, o que, bem ou mal, está dito num dos últimos documentos do Papa Francisco, Dignitas Infinita, onde ele fala sobre a dignidade humana, é um documento de 2024. Então, veja só, é correto dizer que o ser humano tem uma dignidade infinita? Em certo sentido é correto sim. Por quê? Porque essa dignidade natural do ser humano, de criatura de Deus, essa realmente é infinita, assim, ela não tem fim. Ela não termina nunca. Então, aqueles seres humanos todos que estão no inferno nesse exato momento, padecendo as penas do inferno, continuam lá no inferno à imagem de Deus. A alma deles está lá. Eles continuam lá à imagem de Deus. O que eles não têm mais? A semelhança de Deus. Isso que eu expliquei para vocês é o primeiro conceito de dignidade humana, chamado de dignidade natural. É a dignidade da natureza humana.
certo? A dignidade natural é isso, termos sido criados à imagem e semelhança de Deus. Mesmo que nós não tenhamos mais a semelhança de Deus pelo pecado ou por nunca ter recebido os sacramentos, a imagem não tem como perder. Essa não tem como. Todo ser humano é a imagem de Deus. Então essa dignidade, todos nós nascemos iguais. Ninguém nasce melhor do que o outro. Porque todos nós nascemos com o pecado original, sem a semelhança de Deus e com a imagem de Deus. Então, todos nós nascemos com a mesma dignidade. Até aí está correto. Onde que começa a diferenciação entre as dignidades do ser humano? Pouco depois que, vamos supor, né, nascem dois bebês, um filho de pagãos e um filho de católicos tradicionais. Eles nascem rigorosamente iguais em dignidade. Nascem à imagem de Deus e sem a semelhança de Deus. Só que poucos minutos após o nascimento dos dois, o bebê filho de católicos é batizado e o filho de pagãos não. Aqui já existe uma separação entre os dois. Por quê? Porque o bebê filho de católicos, ele recebe no batismo a filiação divina. Além daquela filiação natural de criatura de Deus, ele recebe uma filiação especial, que lhe dá direitos de filho de Deus. Direitos de filho de Deus, herdeiro do reino de Deus. E da esperança, né, dos filhos de Deus ali, irmão de Jesus Cristo. Ele recebe isso no batismo. Aqui já desnivelou os dois. Mesmo tendo nascido ao mesmo tempo, no mesmo momento, o fato de um receber o batismo e o outro não, aquele bebê que recebeu o batismo, que já tinha a imagem de Deus, recebeu também a semelhança de Deus, recebeu a vida na graça e o outro não. Então aqui nós já temos um desnível entre as dignidades. Por quê? Porque aquele bebê batizado recebeu uma dignidade sobrenatural. E o bebê não batizado continua com a dignidade, apenas a dignidade natural. Mas o bebezinho católico recebeu a dignidade sobrenatural, já desnivelou. Pois muito bem, ao longo da vida nós também praticamos muitas ações. Praticamos ações boas e praticamos ações más. E aqui existe um outro conceito de dignidade, um terceiro conceito de dignidade, que é a dignidade moral. E essa dignidade moral, ela pode ser assim, ela pode ser assim, ou ela pode ser assim. Normalmente, para a nossa desgraça, né, o que é mais comum de se ver é ser assim, né, a nossa dignidade moral. A gente acerta, erra, acerta, erra, acerta, erra, acerta muito, depois erra muito, e acerta depois mais um pouco, e erra mais um pouco, enfim. O comum, né, desgraçadamente, o comum é ser assim, né? Mas, reparem vocês, a dignidade moral, ela diz... Dignidade significa valor. É isso. Dignidade é valor. Então, quando nós nascemos a imagem de Deus, nós já temos um baita valor. Somos imagem de Deus, criaturas de Deus. Recebemos a filiação divina pelo batismo, dignidade sobrenatural, nós já temos um valor muito maior agora, que participamos da vida divina. Aí, a dignidade moral. O que nós somos exortados a fazer? Fazer o bem e evitar o mal, certo? Quanto mais nós fazemos o bem e evitamos o mal, nós ganhamos mais valor. Nós nos tornamos mais valiosos e mais valorosos. Nossa dignidade sobe, dignidade moral. E o contrário também é verdadeiro. Quanto mais nós praticamos o mal e mais deixamos de fazer o bem, nós perdemos dignidade, perdemos valor. Então é por essa razão que é correto dizer que todos os homens têm a mesma dignidade? Depende. De que dignidade você está falando? Se for a dignidade natural, é correto dizer que todos os seres humanos têm a mesma dignidade quando nascem. Então,
Veja, não é se a expressão é certa ou é errada. Depende do contexto em que ela está sendo utilizada. Agora, radicalizar o conceito da dignidade natural e dizer que todos os homens têm a mesmíssima dignidade, aí nós cometemos um erro. Por quê? Porque Adolf Hitler, é o exemplo que Dom Atanasius utiliza aqui na página 85, Adolf Hitler não tem a mesma dignidade de São Francisco de Assis. Não é possível. Né? Isso é contra a própria razão natural. Isso é contra a própria, né, o próprio bom senso. Né? Não é possível admitir, né, que pessoas de baixa qualidade moral, de vida pecaminosa, têm a mesma dignidade do que pessoas que vivem corretamente. Isso não é verdade. Então, não dá pra, né, misturar as coisas. Elas têm a mesma imagem de Deus? Tem. Mas não tem a mesma semelhança de Deus, ou seja, não tem a mesma dignidade sobrenatural e não tem a mesma dignidade moral. Né? Então, deu para entender até aqui? Então, beleza. Algumas citações desse documento que eu falei do Papa Francisco, Dignitas Infinita, né? A dignidade é intrínseca à pessoa, ela não é conferida a posteriori. Ela é prévia a qualquer reconhecimento e não pode ser perdida. Isso é verdade? É verdade se nós estivermos falando da dignidade natural, de criatura humana. Aí é verdade, tá? Agora, se nós falarmos de toda e qualquer dignidade, isso não é verdade, né? Todos os seres humanos possuem a mesma e intrínseca dignidade. É verdade? É. Natural? É. A dignidade do ser humano provém do amor do Criador, que imprimiu nele traços indeléveis da sua imagem. É verdade? É. Porque todos nós, bons e maus, recebemos a alma racional, eterna, imortal da parte de Deus. Por amor. Né? E aí, olha só, para não dizer que não falei das flores, o Papa Francisco fala do pecado original. Né? Compreende-se então em que sentido o pecado pode ferir e ofuscar a dignidade humana. Mas ao mesmo tempo, isso jamais pode cancelar o fato do ser humano ter sido criado à imagem de Deus. Tá correto? Tá. Tá perfeitamente correto. Tá? Qual que é a importância de nós sabermos isso aqui? A importância de nós sabermos isso aqui é para que a gente compreenda o conceito de justiça na vida diária. Justiça, o conceito mais básico, é dar a cada um o que é seu. Dar a cada um o que lhe compete, o que lhe pertence. Existem coisas que nós não podemos dar a certas pessoas porque elas não têm dignidade para tanto. E, portanto, é injusto recompensá-las dessa forma. E existem coisas que nós não podemos dar às outras pessoas para não violar o mínimo de dignidade que elas ainda conservam. Dou um exemplo para vocês. Nós celebramos com muita alegria, efusividade, por exemplo, né, as datas das mortes dos santos. Agora, significa que porque eles eram seres humanos como todos os outros seres humanos, significa que é justo nós celebrarmos os aniversários de morte de todos os seres humanos? Não. Nós não celebramos os aniversários, as datas das mortes, aniversários não, desculpa, as datas das mortes dos santos porque eles eram seres humanos, mas porque eles atingiram um nível de dignidade gigantesco. Eles foram diferentes, especiais. Por isso que nós celebramos a memória deles. Agora, existem pessoas que não fizeram por onde alcançar esse nível de dignidade que eles alcançaram. Portanto, é injusto render a elas o mesmo louvor que nós rendemos aos santos. Agora, e o inverso? O inverso também pode acontecer. Existem coisas que nós não podemos fazer com ninguém sob pena de violar a dignidade dessas pessoas. Por exemplo, o racismo. O racismo é uma violação da dignidade da pessoa. E isso independe se a pessoa é boa ou má. Não faz diferença se a pessoa ela tem uma vida boa ou uma vida ruim. Sempre será errado desprezá-la ou desmedi-la pela cor da pele dela. Isso sempre será errado. Né?
Outra coisa, isso, e aqui eu já falo até entrando mais na minha área, da minha profissão. Nós não, é contrário à dignidade da pessoa humana dar-lhe castigos acima daqueles que a lei coloca. Porque a lei, ela vale para todos. Para todos, é o combinado. O combinado é, você cometeu esse crime aqui, a pena pode ir daqui até aqui. Não pode ultrapassar. Então não pode acontecer de duas pessoas cometerem o mesmo crime e uma receber uma pena dentro dos parâmetros e a outra falar assim, não, mas essa aqui, para você eu vou ultrapassar os parâmetros. Não posso ultrapassar os parâmetros. Isso é contrário à dignidade dela, porque eu estou julgando dois seres humanos. Vamos supor que Adolf Hitler não tivesse se matado. Vamos supor que ele tivesse sido capturado e preso. Como é que vai ser julgado esse homem? Julgado como todo mundo deve ser julgado. Tribunal competente, juiz competente, as leis que existem e a pena prevista. Qual é o crime que você cometeu? Foi esse aqui? Qual é o parâmetro da pena que eu posso aplicar? Daqui até aqui eu não posso ultrapassar. Vamos supor que Hitler, tendo cometido todas as atrocidades que ele cometeu, fosse capturado e preso em vez de morto. E alguém falasse assim, poxa, mas pelo amor de Deus, olha a quantidade de gente que ele matou, a quantidade de crime que ele cometeu. Ah, não, ficar. Aí vamos supor que a lei que fosse puni-lo não tivesse pena de morte. A pena mais grave fosse a prisão perpétua. Fala, não, mas prisão perpétua é pouco. Ainda está sendo sustentado pela sociedade e não sei o quê, é pouco. Eu acho que além da prisão perpétua, todo dia ele tem que tomar uma surra na prisão. Veja, não pode. Não pode porque não é isso que está combinado na lei. Não se pode negar a ele o direito que os demais cidadãos têm. E cidadãos condenados. Ah, eu acho que é pouco ele ficar preso, ele tem que ser estuprado todos os dias na cela. Não. Não. Ele tem que ser condenado a morrer de fome. Não. Então, vejam. Esses conceitos de dignidade, eles existem para os dois lados. Para a gente saber quem que a gente tem que louvar mais e para saber os limites que a gente não pode cruzar na hora de tratar com as pessoas de baixa dignidade. Então assim, o mínimo de tratamento justo e correto e bondoso para todas as pessoas nós temos que dar. O mínimo. Né? Os antigos tinham aquelas frases assim, né? Que falavam, prato de comida e copo de água não se nega a ninguém. Os antigos usavam esse tipo de expressão, né? É mais ou menos isso. Pensem nas obras de misericórdia. As obras de misericórdia. Aquele é um bom parâmetro de dignidade natural. É um bom parâmetro. Percebe? Dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, dar roupa a quem não tem, sepultar os mortos. Sim, são coisas assim mínimas que todo ser humano precisa ter, né? Então, reparem vocês, né? É claro que hoje em dia as ideologias de esquerda utilizam esse discurso, né, para escravizar as pessoas, enfim, para comprar consciências. É verdade, acontece mesmo. Mas isso não pode fazer com que nós desprezemos aquilo que existe de verdadeiro sobre a dignidade humana. Nos anos 60, foi 60? Acho que foi, 66 eu acho. Nos anos 60, o Papa Paulo VI, ele fez uma viagem para o Congresso Eucarístico na Índia. E ele viu a situação que os indianos viviam lá. Né? E aí quando ele voltou tão indignado com o que ele viu, né, na separação das pessoas em castas. E o problema não era nem a separação em castas, era o mínimo que as pessoas das castas baixas não tinham para sobreviver. E aí ele escreveu uma encíclica chamada Populorum Progressio, que muita gente criticou e reclamou, não, isso aqui é linguagem de comunista, é linguagem de marxista, de linguagem de esquerda, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele falou, não, aonde eu fui existiam pessoas tão pobres, tão pobres, tão pobres, que não tinham sequer aonde ser enterradas.
E aí ficavam os corpos assim das pessoas pobres jogados assim num campo aberto, numa vala, como se fossem, sabe, presuntos assim, estragados, pedaços de carne assim. Veja, isso viola a dignidade humana. Então é preciso que a gente saiba separar, né? Não jogar o bebê fora junto com a água do banho, separar aquilo que tem de pregação esquerdista, marxista, mas não perder de vista aquilo que é de verdadeiro e de católico. E esse é um exemplo, né? Então, não violar os direitos dos cidadãos condenados, né? Favorecer o mínimo de dignidade existencial para os pobres, para as pessoas necessitadas. Isso é o mínimo. Isso é o mínimo e todo mundo tem que ter esse acesso. Dignidade moral, dignidade sobrenatural. É isso. Segundo conceito, fraternidade humana. Aqui também é bem complicado, porque o conceito de fraternidade ele também está bastante contaminado, mas nós não podemos desprezar o conceito correto de fraternidade, mesmo fraternidade natural, que nós vamos falar. Primeiramente, puxem aí duas flechinhas, né? Fraternidade natural e fraternidade sobrenatural. Nós vamos falar das duas. E as duas são perfeitamente católicas. Então, vejam vocês. Lá na época dos apóstolos, na época de São Paulo, o mundo já estava, né, decaído pelo pecado original. O mundo era paganizado, era normalmente paganizado. Os cristãos eram uma minoria, né? E São Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse o seguinte: qual é a vida que nós deveríamos buscar ter, né? Nós, os leigos em geral. Capítulo 2 da primeira carta a Timóteo. Recomendo-te, pois, antes de tudo, veja só, antes de tudo, hein? Que se façam súplicas, orações, petições e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos aqueles que estão constituídos em dignidade, os governantes. Antes de tudo, hein? Para quê? Para que levemos uma vida sossegada e tranquila, com toda a piedade e honestidade, porque isso é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, veja, São Paulo, ele fala nesse momento que nós devemos rezar, antes de tudo, pelos governantes, para que nós possamos ter condições de vida calma, de uma vida calma e sossegada, porque isso é bom e agradável aos olhos de Deus, porque Deus não quer que as pessoas sejam condenadas, Ele quer que todos se salvem. Portanto, Ele deseja, antes de mais nada, que nós tenhamos uma vida pacífica, tranquila. Lá no capítulo 12 da carta aos Romanos, ele fala de novo sobre esse assunto, né? Eu não sei qual foi que ele escreveu primeiro, mas ele fala também sobre esse assunto no capítulo 12 de Romanos. Aqui. Não retribuais mal por mal a ninguém. Procurem fazer o bem, não só diante de Deus, mas diante de todos os homens. Se possível, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então veja, de novo ele falando, né, sobre a importância de nós termos uma vida pacífica, tranquila, com quem? Com todos os homens, com todas as pessoas. Uma vida tranquila e pacífica. Dom Atanásio utiliza, né, as expressões convivência pacífica na bondade, né? Sermos bons, sinceros, modestos e pessoas de honra. O mínimo, o mínimo. Do que é que nós estamos falando aqui? De uma fraternidade humana, mas uma fraternidade humana natural.
Veja, nós não estamos falando de religião ainda. Mesmo em relação às pessoas que divergem de nós em termos de religião, precisamos fazer o máximo para nos darmos bem com essas pessoas. Mínimo possível. Se tiver que trabalhar junto, tratar bem a pessoa, tiver que prestar um serviço para a pessoa, tratar bem, tiver que atender, tratar bem, tiver que contratar, se for necessário, tratar bem. Esse tipo de coisa, assim, um mínimo de convivência social, né? Ser educado com as pessoas, cumprimentar as pessoas, pagar em dia, enfim, não arrumar confusão, não arrumar briga, isso é o mínimo, né? Uma fraternidade humana, isso é uma fraternidade humana, natural. Tá errado? Não, não tá, é perfeitamente católico. Isso é bom e agradável aos olhos de Deus. Onde é que está o problema? Onde é que está o problema? É que muitas pessoas hoje, mesmo dentro da igreja, começam a falar como se essa fraternidade humana fosse suficiente. E aí é que tá, não basta. Ela não basta. Ela é importante, tem que existir, tem que buscar, não pode ser desprezada. Mas ela não é a linha de chegada. Não basta zerar a criminalidade, não basta acabar com a fome, não basta acabar com as guerras. Tudo isso é importantíssimo, tem que fazer para ontem. Mas isso não é suficiente. Além disso, é preciso que essas pessoas sejam trazidas para uma fraternidade superior à fraternidade natural, que é a fraternidade sobrenatural, mais conhecida como Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana é a sociedade perfeita, composta por pessoas que professam a mesma fé, participam dos mesmos sacramentos, cumprem os mesmos mandamentos e obedecem às mesmas autoridades eclesiásticas, sobretudo o Papa, o Bispo de Roma, o Romano Pontífice. Então, a fraternidade natural é perfeitamente justa, correta, católica, tem que defender, tem que promover, tem que fazer, tem que ajudar, tem que colaborar, tem que contribuir. Mas, uma vez que ela exista, ela não é suficiente, ela não salva a alma de ninguém. Essas pessoas, agora já bem preparadas, têm que ser trazidas para a melhor fraternidade, a fraternidade sobrenatural. Eu vou usar a expressão de Jesus Cristo, a melhor parte. Veja, trazer as pessoas para a melhor parte, a melhor fraternidade, a fraternidade sobrenatural, que está dentro da igreja. Então, é errado o católico falar em fraternidade humana, defender a fraternidade humana? Não, não é errado. Assim, só precisa fazer as distinções corretas. Né? De qual fraternidade você está falando? A natural, que é de todos com todos, ou a sobrenatural, que é com base em Deus? E que é materializada pela graça. O que é que mantém essas pessoas na igreja unidas entre si? É o vínculo da graça, que nós recebemos no batismo e vamos alimentando na Eucaristia, né? Nós comemos o mesmo corpo de Cristo, nós nos alimentamos do mesmo corpo de Cristo, participamos do mesmo corpo de Cristo, o mesmo Cristo. Né? Então, é errado falar em fraternidade humana? Não, apenas faça as distinções. O que é a fraternidade natural, o que é a fraternidade sobrenatural, e sempre dizer, a fraternidade natural é boa, justa, importante e necessária, mas não é o objetivo final. O objetivo final é a fraternidade sobrenatural. Infelizmente hoje, muita gente, mesmo dentro da igreja, perde de vista a fraternidade sobrenatural e quer resolver tudo na fraternidade natural. E aí as pessoas se dão bem entre si, mas ninguém converte ninguém. Os pagãos continuam no erro, os hereges continuam no erro, os cismáticos continuam no erro. E ninguém ajuda ninguém de verdade. Você tem que socorrer as pessoas em necessidade sempre. Qualquer pessoa, todas, tem que socorrer. Mas não pode deixar de socorrer mais ainda em sentido espiritual. Né? Isso é o mais importante de tudo. Isso é o mais importante de tudo.
Acho que sobre isso ficou claro. Agora o último conceito, o do humanismo, tá? Isso aqui também hoje muitas vezes é visto como um palavrão, mas não é exatamente um palavrão. O humanismo ruim é um palavrão, né? Primeiramente, o que é humanismo? O conceito de humanismo, ele surgiu como sendo chamado o Studi Humanitas, o estudo das humanidades. O que é o humanismo? Conhecimento das humanidades, conhecimento das coisas humanas, conhecimento das coisas que têm a ver com o homem. Isso é bom ou é ruim? É bom, não tem nada de ruim nisso, dependendo do que é que você vai conhecer a partir daí, certo? Se você for se concentrar naquilo que de pior tem a ver com o ser humano, pode ser uma coisa ruim. Mas o ser humano produziu muita coisa boa, né? A gente vê os avanços tecnológicos, né? Muitos deles são excelentes, maravilhosos, são muito bons. A produção cultural do ser humano, né? Uma grande parte dela é excelente, muito boa. Então, o humanismo, compreendido como o estudo das humanidades, ele não é nem para canonizar, nem para demonizar. Uma coisa boa. A igreja, em determinado momento, através da sua liderança, das suas lideranças durante um período de tempo, ela buscou catolicizar o humanismo. Né? Principalmente na época do Renascimento. Né? O humanismo cristão, o humanismo católico. E ela fez grandes coisas com isso. Por exemplo, aquelas catedrais belíssimas, né, da época do Renascimento, imagens, né, belíssimas, como por exemplo a Pietà de Michelangelo, né, uma imagem linda. Eram papas que tinham um grande apego e um grande apreço, um grande apego e um grande apreço pela cultura humana, por aquilo de bom que o ser humano produziu e buscou colocar isso a serviço da igreja. Então nós vemos aí igrejas lindas, catedrais lindas, né? Enfim, muita coisa boa saiu desse período, obras de arte, né, lindas, né? Enfim, muita coisa boa saiu dessa época. Qual é o problema? O problema é que o humanismo também foi usado para o mal. Em que sentido? No sentido de o homem pelo homem. O homem visto pelas lentes do homem. O bom humanismo, o humanismo católico, o humanismo cristão, olha o homem pelas lentes de Deus. Olha o homem à luz de Deus. Ele tem Deus como parâmetro. E ele louva o homem em tudo aquilo que o homem se parece com Deus. E tudo aquilo que o homem faz que agrada a Deus. E aí louva o homem com justiça. Corretamente. Qual é o problema? Quando a pessoa começa a olhar o ser humano e a se preocupar com as coisas humanas sem ter Deus como parâmetro. É o homem pelo homem. E aí o homem é como se tivesse uma liberdade absoluta. É como se tivesse direitos absolutos. É como se o homem fosse o próprio Deus. É aí que fica problemática a coisa, né? Quais são os problemas que surgem daí? O relativismo. Não se tem mais uma noção objetiva do que é certo e o que é errado. Por quê? Porque quem é a autoridade acima do homem para dizer o que é certo e errado? Não existe mais. É o próprio homem que diz o que é certo e errado. E ele hoje diz uma coisa, amanhã diz outra. E entre nós também, eu digo uma coisa e você diz outra e você diz outra. E aí cada um tem o seu certo e o seu errado. Nós temos o quê? O relativismo, né? O naturalismo, o indiferentismo religioso. Percebe? Eu me dou a liberdade de praticar qualquer religião, porque o que importa é aquilo que é certo aos meus olhos. Porque eu sou ser humano, eu sou um humanista. Então, o que importa é como eu enxergo, pela minha consciência como ser humano. E aí eu pratico qualquer tipo de religião abjeta, pagã, sacrílega, que ofende a Deus.
é aí que o humanismo é usado para o mal. Infelizmente, é o principal uso que se faz hoje do humanismo é esse hoje, né? Afirmar uma liberdade ilimitada ao ser humano. É como se o Papa Leão XIII, ele escreveu isso e é maravilhoso, né? A liberdade que Deus deu ao ser humano, veja só, a liberdade que Deus deu ao ser humano. O ser humano é livre porque Deus o fez assim. Só isso já torna o ser humano devedor eterno de Deus. Porque a liberdade que ele tem foi Deus que deu. Não lhe dá o direito de viver como se Deus não existisse. É isso. É rigorosamente isso. Quando que o humanismo ele é usado para o mal? Quando a pessoa ela se exalta como ser humano a tal ponto que ela vive como se Deus não existisse. Ela não tem mais Deus como parâmetro. Ela não tem mais o mínimo do temor de Deus. Agora, quando é que o humanismo ele é bom, correto, justo e bem utilizado? É quando o ser humano ele é conhecido, estudado, apreciado, louvado, mesmo que seja, à luz de Deus, por causa de Deus, nos parâmetros de Deus. Nesse sentido, tá correto. Extrapolou isso aí, se torna errado. Vocês entenderam? Então, vejam vocês, resumindo o que nós falamos até aqui, né? Nós estamos falando de expressões hoje em dia muito utilizadas e muito polêmicas, mas todas elas têm um sentido católico correto. A questão é, quando ouvirmos alguém usando essa expressão, é conseguir distinguir, essa pessoa está usando essa palavra no sentido católico ou no sentido pagão. E separar o joio do trigo, tá? Dignidade, né? Dignidade, o valor que o ser humano tem, a dignidade, todo mundo tem a mesma dignidade? Quando nasce, sim. Quando nasce, todo mundo tem a mesmíssima dignidade. Depois que nasce, a dignidade varia de pessoa para pessoa. Se ela recebe os sacramentos ou não recebe, se ela recebe a dignidade sobrenatural, né? Então, dignidade natural é aquela com a qual a gente nasce. Imagem de Deus. Dignidade sobrenatural é a participação na vida de Deus. É o estado de graça. Recebemos no sacramento. Dignidade moral é o valor que nós ganhamos ou perdemos pelas nossas ações. Pelo bem que a gente faz ou pelo mal que a gente faz. Tá? A dignidade natural, perdemos? Não, ninguém perde. Mesmo os piores não perdem. Tá? Dignidade moral, perde? Perde. Se fizer muita bobagem, perde. Dignidade sobrenatural, perde? Perde. Cometendo um pecado mortal, perde a dignidade sobrenatural. Fraternidade, né? Nós vimos. Dignidade, então, a gente viu que não é nenhum palavrão, tá? É só entender da maneira católica. Qual é o erro do conceito de dignidade? É dizer que todas as pessoas, em qualquer circunstância, têm sempre o mesmo valor e a mesma dignidade. Aqui já é a extrapolação. Fraternidade. Ou seja, fraternidade é irmandade, é a familiaridade, é a parentalidade entre os seres humanos. Todos nós compormos a mesma família. É verdade? É. Todos nós somos criaturas da espécie humana e temos a obrigação de viver pacificamente, naquilo que for possível. O que é essa convivência pacífica, justa, ordeira? Qual é o tipo de fraternidade? É a fraternidade natural. Certo? É católica? É, perfeitamente católica. Devemos buscar, promover, incentivar, etc. Ela é suficiente? Não. Não. Por quê? Porque existe uma fraternidade melhor do que essa, e essa sim é a que salva, que tira do inferno, leva para o céu, etc. A fraternidade sobrenatural. Que nós estamos juntos não apenas enquanto seres humanos, enquanto criaturas humanas, mas estamos juntos enquanto irmãos na fé. Então lembrar o que São Paulo disse em Gálatas 6,10.
fazei o bem a todos, mas especialmente para os nossos irmãos na fé. Então, repare, não pode desprezar nenhuma das duas partes do versículo. Devemos fazer o bem a todos, mas devemos tratar especialmente bem os irmãos na fé. Devemos tratar especialmente bem os irmãos na fé, mas devemos fazer o bem a todos. Então, não desprezar nenhuma das duas metades do versículo, tá? A fraternidade natural é justa, necessária, importante, mas a salvífica é a sobrenatural. A natural não é suficiente. É certo falar em fraternidade humana? É. É sim. Qual seria o erro? O erro seria reduzir o conceito à fraternidade natural e dizer que só ela basta. Esse é o erro. O último conceito que a gente aprendeu, o conceito do humanismo. Humanismo, o que é? O interesse, o conhecimento e o estudo sobre as coisas humanas. Sobre as humanidades, as coisas que dizem respeito ao ser humano. Ele é bom ou ruim? Depende. O humanismo católico é bom. Qual é o humanismo católico? É o interesse, o estudo e o conhecimento das coisas humanas à luz da teologia, à luz da religião, à luz de Deus, pelas lentes de Deus. E o ruim, onde é que é ruim o humanismo? É quando o ser humano se exalta e se concentra em si mesmo numa proporção como se Deus não existisse, como se não tivesse nada acima dele. Aí a coisa se torna ruim, tá? É isso. Concluímos a aula de hoje. Antes, sobre a fraternidade humana, antes de encerrar, algumas citações da Fratelli Tutti, que é um dos documentos mais polêmicos do Papa Francisco, Fratelli Tutti, significa todos irmãos, Mas algumas frases católicas, perfeitamente católicas desse documento, A dignidade imensa da pessoa humana se baseia não nas circunstâncias, mas no valor do seu ser. Isso é verdade? É sobre a dignidade natural. Então, como eu falei, nós não podemos maltratar de propósito injustamente, por exemplo, os presos. Porque mesmo tendo perdido dignidade moral, eles permanecem com dignidade natural, seres humanos dignos. Tem que tratar direito, Quando não se salvaguarda este princípio elementar, não há futuro para a fraternidade nem para a sobrevivência da humanidade. É verdade? É. Quando o ser humano não reconhece a dignidade do outro, é aquilo que um cientista político, filósofo do século XV, XVI, escreveu, Thomas Hobbes, no Leviatã, Ele chamava, era o estado de natureza, é a guerra de todos contra todos. Quem é que sobrevive nisso aí? Não dá. Então, realmente, assim, a convivência humana, ela nasce do momento em que você reconhece o outro como digno. E que você sabe que tem coisas que você não pode fazer. Que a sua liberdade vai terminar quando começar daquela pessoa. Nos atos de racismo, nós vemos isso também, Nos atos de racismo é muito comum, A pessoa, ela age contra a outra de uma forma, ela não considera que a outra seja um ser humano sujeito de direitos. Ela acha que a outra pessoa é uma coisa. E que, portanto, não tem problema dela discriminá-la, dela negar direitos a ela, dela negar acessos a ela. Então isso não pode acontecer. Então quando o Papa Francisco fala, quando não se salvaguarda esse princípio elementar da dignidade humana, não há futuro, nem para a fraternidade, nem para a sobrevivência da humanidade, é verdade, é isso mesmo, é a barbárie. É a barbárie. Em nome de Deus, que criou todos os seres humanos iguais nos direitos, nos deveres e na dignidade e os chamou a conviver entre si como irmãos. É verdade. É isso mesmo. Deus criou todos os seres humanos como sendo iguais em direitos e deveres. E com a mesma dignidade natural. E ele espera que todos eles tratem uns aos outros como irmãos. Jesus Cristo mostrou isso na parábola do bom samaritano, O fariseu lá quis dar uma de gostosão, e falou assim,
fazer bem ao próximo, amar o meu próximo que é a mim mesmo. Mas quem é o meu próximo? E aí Jesus contou a parábola, né? E falou, quem é que foi o próximo aqui? Ah, foi aquele que agiu com misericórdia, com compaixão. Pois é, então vá você e faça o mesmo. Quem é o próximo? O próximo é quem tá próximo, pô. Esse é o próximo. Não importa se é da mesma cor de pele, não sei o quê, não interessa se é da mesma classe social, ou mesmo se é da mesma religião, o próximo é o próximo. Bom, é isso. Vamos encerrar. Deu para entender? Ficou claro? Perfeito. Aula que vem, nós começamos a falar sobre o Messias, tá? Sobre a vinda de Jesus lá do céu aqui para a terra. As promessas, enfim, a missão do Messias, como ele foi profetizado nas Escrituras, etc. Vamos falar sobre isso a partir da próxima aula. Vamos rezar então, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.